Olá, você! Está no ar mais um episódio do nosso podcast De Salto Alto. Eu, Edila Thaís, Eu, Iris Guimarães. e hoje a gente tem o prazer de receber conosco Mariana Marques. Mari para os íntimos. Mari, muito obrigada pela sua presença. E começa contando, quem é a Mari, o que você faz atualmente? Então, meu nome é Mariana Marques, mas podem me chamar de Mari, né? Até prefiro. Atualmente eu sou coordenadora de cultura, talento e pessoas. Atuo aí dentro de ajudar as pessoas a se encontrarem mesmo, né? A partir da sua cultura, a partir das suas emoções, a partir de pôr pra fora aquilo que tá dentro delas. Iris, ela não gosta nem um pouquinho de pessoas, hein? Não. Ó, falou a minha cargo língua já. Tá, né? Sabia que a gente ia. Vocês iam assim, olha, porque Mari e eu já temos assim um tempo. Bom, Sim. Mari, eu sei que é muito legal o por onde você está agora, você gosta do que você faz, e não quer dizer que antigamente, em outros lugares, você não gostava. Sim. Mas eu tenho certeza, Mari, que não, que em vários momentos você perguntou assim: será que eu vou dar conta? Será? Né? Pelo menos uma ou duas situações que já te levaram a perguntar isso, Mari. Né? Na realidade, eu acho que até mesmo o processo de transição de carreira, né? Porque quando a gente fala de fazer gestão de pessoas, a gente não está falando de uma máquina, de um computador. A gente está falando de gerir emoções, porque pessoas são emoções, são sentimentos, né? São energia. Então você precisa primeiro se entender. O que você quer ofertar? O que você quer tocar? O que você quer trazer para fora? Para potencializar. E aí vem essas dúvidas. Será que eu consigo tocar? Será que eu tenho algo ali para contribuir? Alguma coisa que pode transformar um pensamento? E aí eu me recordo que no lugar anterior que eu trabalhava, falava assim: Mari, acho que a sua palavrinha é coragem. Eu ficava, cara, será que é isso? Então, eu acho que por medo, a coragem veio e aí vem mais coragem ainda. Eu falei, vamos embora, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que pode fazer, o que não pode fazer. Logo, vem uma insegurança, né? Muitas vezes, porque o outro, às vezes, ele não quer ser tocado. Ou às vezes a gente não sabe a forma de tocar o outro, a intensidade, porque é como notas musicais, né? Grave, baixo. A gente tem que entender a intensidade do outro para tocar ele. Mas eu já tive momentos que eu pensei, será que eu estou tocando de forma correta? Será que eu estou sendo tocada de forma correta? Mas, assim, é lindo quando vai acontecendo. Então, eu acredito que vem o pensamento, mas no meu caso não dura muito, não. É tipo 1 minuto, 2 minutos, eu já tô indo. Vamos embora, vamos fazer. E você que está aqui conosco já sabe que o de salto alto não é simplesmente, não é um feminino. Na verdade, o de salto alto significa você encontrar a sua essência e como é que você vai mostrar isso ao mundo, levar. E, gente, eu acho que a Mari fez uma coisa incrível, que foi uma transição de carreira. E sabe o que é o mais gostoso? Que foi, inclusive, um dos motivos que a gente conversou para chamar a Mari. A Mari era uma gestora num outro lugar. Fez algo que a Iris falou que não tinha sido fácil também na vida Sim. dela, que foi, Mari já tinha feito um concurso público, tinha uma garantia, né, uma estabilidade, e como gestora, era aquele lugar assim, poxa, Tá mas ótimo. tá tranquilo, né? Tá ótimo, né? Mas só que não. E a Mari teve coragem de abdicar da gestão, abdicar do lugar de estabilidade, de segurança, que seria continuar no lugar que ela estava, no setor público, e resolveu recomeçar. Isso aí. Qual foi o desafio, Mari? Uai, eu acho que o primeiro desafio é você se reconhecer primeiro, né? Você precisa ter ali uma gestão de emoções, uma inteligência emocional, para que você possa fazer um discernimento daquilo que você quer. Porque eu acho que, às vezes, quando fala de setor público, né, vem isso, uma crença. Não, você está estável. Mas qual que é o preço dessa estabilidade? Qual que é o preço que você está pagando para estar estável? Então, eu comecei a questionar muito, porque tem coisas que você não muda. Tem lugares que é imutáveis. Sim. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso contribuir mais? Então, foram 17 anos, né, na carreira pública. E os últimos 4 anos, 5 anos, assim,
enquanto gestora, né? Então, como a gente fala, chegar ao alto nível, né? As pessoas falam, o status. Mas não é sobre status. Não é sobre esse lugar, é sobre o que te move, o que te faz acordar de manhã. Era um lugar que eu gostava muito, né? Uma das funções que eu gostava. Mas eu comecei a pensar o que eu poderia fazer de melhor. O que eu poderia entregar melhor para o mundo a partir de mim, assim. E aí, quando eu tomei a decisão, né? Eu falei, gente, é agora. E aí, a gente tem que silenciar as vozes. Porque a sociedade, ela vai falar, não, você está indo contramão. Sim. As pessoas que estão à sua volta falam, nossa, nada a ver, o que aconteceu com você? Nossa, o que aconteceu? Todo mundo fica procurando alguma resposta. E não tem uma resposta, a resposta é você mesmo. É você entender que é muito mais do que um salário, é muito mais do que um status, é muito mais do que tudo, é uma plenitude de estado de vida, um alinhamento de corpo, alma e espírito, quando você se sente bem. Quando você entende que naquele momento é tempo de fechar o ciclo e começar um novo ciclo, né? Irrigar, espalhar semente em outros lugares. Então, eu me lembro que quando eu decidi fazer a transição, né? E assim, o mais mágico que às vezes a gente tem que também reconhecer que nada é sozinho. A gente precisa de pessoas. A gente precisa se conectar, a gente precisa estar com a escuta aberta, a gente precisa dar passinhos para trás para dar passos mais largos. E aí, quando eu estava no processo, né, que eu venho de processo de mentorias, eu venho de processo de muita leitura, de desenvolvimento, eu falei, gente, é agora. Eu preciso fazer a virada de chave e ela é agora. E no antigo setor que eu estava, eu lembro que eu cheguei contando uma história. Contei uma história de um jardim, de uma menina que saiu a semear sementes, perdeu todas as sementes no meio do caminho. E quando ela chega a determinado lugar, ela começa a chorar. Só que todo mundo vira para olha para trás. Quando ela olhou para trás, o jardim estava florido. Então, às vezes, a gente fica tão focado no futuro que a gente esquece de olhar o presente. E a gente já semeou muita coisa boa. Então, a partir daquilo ali, eu fui falando, gente, é a hora de encerrar esse ciclo, é a hora de começar um novo ciclo, é a hora de me capacitar mais ainda para estar com outras pessoas, contribuir aí com a nossa sociedade, né? Trazendo propósito, trazendo um legado, assumindo esse lugar enquanto mulher, que a gente sabe que ainda é desafiador, sim, né? Mulheres em cargo de gestão, seja ele qual for. E aí você vira e fala, tá aqui, o que eu posso fazer com isso aqui? Né? É muito, muito mágico. Eu passei por essa questão dessa crítica externa, quando, por motivos, a minha motivação não foi a transição de carreira, na época a minha motivação foi a questão mesmo de estar mais tempo com o meu filho, e eu não estava feliz, né? Mas abdiquei também de um cargo público, e é muito interessante que a gente ouve, é isso mesmo, você é louca, porque você está estável. E quando você falou assim, estável, que preço? Eu rapidamente me reportei à época que eu tive, que foi, na verdade, na época, foi o psiquiatra que me fez essa pergunta. Sim. Você não está infeliz com a sua profissão. Você está infeliz com o local que você está neste momento. E é você quem vai escolher se você vai continuar precisando de mim ou se você vai romper e buscar outros, né? Assim, eu agradeço muito, porque normalmente é um profissional que só se preocupa, né, em medicar e pronto, mas ele teve esse olhar. E tanto que eu não saí da profissão, mas do lugar. Mas é desafiador, realmente, porque nós temos uma cultura, né? No Brasil tem essa cultura da questão de ter essa estabilidade, essa segurança, pensando no financeiro, mas a gente esquece, as pessoas esquecem que somos integrais, né? Somos feitos. Eu estou ganhando dinheiro e aí eu posso estar doente emocionalmente? Eu estou ganhando dinheiro e aí eu posso estar infeliz? Não, né? E é muito bacana que, olha que interessante, você fez uma transição de carreira e hoje você trabalha com algo para contar para as pessoas. Eu consigo te mostrar e te ajudar a se enxergar, como sim, você mesma se enxergou lá atrás. São as histórias de valores, né, que a gente carrega ao longo, assim, né? Gente, é interessante que vocês falando aí, né, tem... o encerramento de ciclos. A minha história eu não abdiquei de um concurso público, mas eu resolvi aposentar. E num desafio de uma mulher, numa carreira pública também, numa gerência também, uma gerência que estava dando certo, uma gerência de sucesso, depois dos 50, resolveu aposentar e falar assim, vou começar tudo de novo, vou empreender, vou abrir a minha empresa. E por que eu estou te contando isso?
Porque, na verdade, transição de carreira não importa a idade. Na verdade, desistir e começar de novo não tem a ver com profissão, não tem a ver só com motivo de felicidade, e não é nem felicidade do que você faz, mas do local, daquele momento, o que eu estou vivendo. E, às vezes, você vai abdicar porque você está feliz. Eu estava bem naquele lugar, mas existe um outro lugar. A Mariana falou de algo que eu gosto demais, propósito. E a gente tem que perceber o seguinte, o quanto que, na verdade, aquilo que eu tenho para contribuir, eu não posso levar para outro lugar. Talvez o meu propósito cresceu. Mas eu só quero falar um pouquinho dessa ilustração que a Mari deu, que foi a questão do Campo Florido. Do Campo Florido, né? De tanto de flores para trás. Porque, gente, eu conheci a Mari em plena pandemia. E eu falo que a Mari estava, como a Iris, talvez num dos lugares mais difíceis para estar naquele momento. Eu acho que só mais difícil do que vocês, dentro da escola, era quem estava dentro da saúde. Sim. Mas tanto Mari quanto Iris estavam nesse lugar de direção de escola, em pleno começo da pandemia. E quando nós nos conhecemos, a Mari estava preocupada exatamente com a equipe dela. A gestora, a líder ali que estava aí. E foi interessante que, por causa da Mari, da preocupação e da conversa, eu montei, né, um projeto que foi para... Começamos lá na escola da Mari, ela foi para outras escolas, teve a oportunidade de ir para outras empresas depois, que é o Cuidando de Quem Cuida. E eu acho que aí foi onde a Mari me conquistou. Porque é essa percepção do gestor, que não importa aonde ele esteja, de ver os seus colaboradores. Mari conhece muito bem as minhas duas palavrinhas, né? Os dois braços da gestão, de efetividade e afetividade. E foi esse olhar, né, das relações, da afetividade, que me fez Mari me procurar e perguntar: você pode ajudar? Né, Mari? Como é que foi isso, viver um momento desse? Então, foi um ano, assim, de muitas incertezas, né, para o mundo de uma forma geral. Então, de repente, você chega, abre a escola, toda pintada, recebe as famílias, 1000 planos, né, 1000 festas, e de repente a escola fecha. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E além de fechar, as pessoas começam a perder pessoas. E aí precisava se reinventar. Como chegar às casas, como trazer, né, essas crianças para interagir, como proporcionar para essas crianças um pouco de aprendizagem. E aí eu vi que a equipe, inclusive eu me coloco, a gente estava muito sensível. Eu vi que as emoções, elas estavam ali muito afloradas. Então, eu costumo até brincar também que eu falei assim, voltou todo mundo para a arca e descobriu os piores bichos, os melhores bichos. Foram todos juntos num lugar só. E aí, quando eu estava lá, né, na direção, a gente teve algumas situações que eu falei, não, parou. A gente precisa cuidar. A gente precisa tentar buscar ferramentas, buscar desenvolver habilidades para que a gente possa passar por esse período, que até então a gente não sabia. Era, acho que 3 meses, depois virou 6, e, enfim, o trem foi só dobrando. E nessa confusão toda, eu estava um dia lá na minha casa, e aí eu tô assim, gente, eu preciso buscar um profissional, eu preciso buscar alguém que nos ajude a desenvolver essas habilidades de inteligência emocional, de gestão de emoções. E o furacão acontecendo. Tava lá no LinkedIn e tal, e aí vi um texto da Edila. E era um texto que ela falava sobre emoções. E eu falei, gente, é isso. A gente tá pondo para fora as nossas emoções, os nossos medos. Ai, fulano tá agressivo. Não tá agressivo, é por causa do medo. O medo tá fazendo ela ficar agressiva. Ai, fulano tá melancólica. Era um medo. Naquele momento que estava instaurado na nossa sociedade, na minha equipe, era o medo. Na equipe que eu coordenava no momento. E aí, eu, na hora, coragem, peguei e mandei uma mensagem pra Edila. Ei, tudo bem? Me chamo Mariana.
Hoje eu estou, né, coordenando uma equipe de mais ou menos 72 pessoas, atuamos na área da educação, e eu acho que você pode nos ajudar. Você topa fazer uma conversa? E aí, nos conectamos, e aí nós começamos um trabalho mesmo com a equipe, de forma online, fazemos rodadas de conversa, depois fizemos em grupos, depois a gente fez um evento, né, que a gente chamou de conexão, onde a gente trouxe outras pessoas para a mesa também. E assim, foi um marco muito importante, mas a coragem, o não eu já tinha, né? Uhum. Ela poderia dizer não, quem que é essa? Da onde surgiu, né? E aí ela topou e a gente Não fez sabia isso ela, olhar. né? Não sabia. Bora. Porque você tocou em 2 pontos muito delicados para a Edila, que é a escola e cuidar das pessoas. Pois é. Colocou o desafio, né? Gente, sabe, Iris, o que me chamou a atenção, eu não me esqueço de uma das frases da Mariana, quando a gente começou o trabalho. Um dia ela me escreveu assim, acho que a gente tinha feito o primeiro encontro, ela escreveu assim, Edila, já tá dando certo. E aí ela falou assim, hoje, quando as meninas abriram a sala do Zoom, elas já ligaram a câmera. Então, o que isso me lembrou, né? O olhar do gestor, Sim. o olhar para as pessoas. Você vai perceber detalhes. E você precisa comemorar esses detalhes. Você precisa cuidar do outro, como ela falou, né? Como ela pensou ali atrás, mas precisa começar a perceber pequenas mudanças, dar o feedback para o outro, deu feedback para a pessoa, deu feedback para mim, que estava ali junto no trabalho, e comemorar. Vamos comemorar, porque, na verdade, a gente não precisa chegar no topo, né? Sim. É Sim. muita diferença. E foi um momento muito delicado, né? Às vezes as pessoas estão nos ouvindo e falando assim, porque as pessoas não sabem o que eu estou vivendo hoje. Passamos aquele furacão da Covid, mas muitas vezes as pessoas estão nos furacões da vida. Sim, né? diários, né? De furacões diários. E às vezes precisa só que o outro pergunte, está tudo bem? Mas o está tudo bem de verdade, né? Porque a gente tem muitas pessoas que perguntam se está tudo bem sem querer que você responda. Responde não, porque eu não vou te ouvir, não. Exatamente. Mas como pode fazer diferença? E aí não é só gestão na empresa, né, Mari? Às vezes é em casa, às vezes é um relacionamento de amizade, que quando você tem essa sensibilidade de olhar para o outro, seja na relação que for, e perceber o outro, você contribui, toca, como você usou várias vezes, né? Tocar o outro. E esse outro tocado, esse outro transformado, ele vai multiplicando essa ação do olhar. E eu acho que isso falta muito na nossa sociedade, esse olhar mais afetivo. Sim. Seja em qualquer posição que a pessoa esteja, às vezes é o colaborador. E às vezes é o líder que está precisando ser olhado, não é verdade? Total, né? Eu sempre falo muito assim, né? No processo que eu fui tendo ali com a Edila, né? Aí ela fez um trabalho bem interessante lá com a equipe que eu geria na época, né? E a mentoria depois a gente foi construindo. Eu sempre falo isso, o tocar de forma genuína, o escutar sem julgamento, né? Um olhar apreciativo. Então, eu acho que falta muito isso. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas olham pra gente e falam, não, tá tudo resolvido. Mas temos histórias por trás. Temos cicatrizes ou até feridas ainda que estão em processo de cura. Sim. E isso, quando você tem uma gestão de emoções, uma inteligência emocional, as dores estão aqui, as feridas estão, algumas cicatrizes já, mas você tem um equilíbrio, né? Uma justa medida. Mas quando você não se conhece, quando você não tem as ferramentas, né? Porque a gente está aqui falando, mas existem ferramentas também para desenvolver. Você não conhece as ferramentas, você não se autoconhece, você se auto-sabota. E aí você, em vez de tocar de forma genuína, você toca de forma avassaladora. Aí você acaba ferindo as pessoas. E às vezes, igual você disse, né? As pessoas falam assim, é o colaborador. Não, mas às vezes é o colaborador que tem que olhar para o líder. É o colaborador que tem que parar e respirar. Peraí, será que ele deu essa resposta? Por quê? Vamos respirar? Vamos voltar de novo? Vamos ouvir de novo? E a gente viveu muito isso lá no outro setor que eu estava, né, anterior, e no novo setor que eu estou, que a gente está construindo várias coisas interessantes. A falta da escuta. O medo é meu, o problema é meu e pronto. Não, ele é nosso. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para desenvolver as habilidades que a gente tem.
E uma coisa que você disse, Iris, tem pessoas que vão fazer transição de carreira, como eu fiz, porque era também um lugar que eu gostava bastante. No seu caso, era um momento que você precisava sair, porque o ambiente já não era mais propício, né? E a EJA foi uma escolha de vida. Então, eu acho que é isso. Quanto mais você se conhece, quanto mais gerenciamento de emoção, você vai conseguir tomar as decisões mais assertivas. Não vai fazer sentido para ninguém. Isso eu já descobri que você toma decisões solitárias, né? Então, assim, dentro do que eu acredito, dentro da minha fé, né? Da minha palavra rema, né? Que o Senhor me deu, vá. Aí eu falei, então tô indo, vamos ver. Então, eu acho que é isso. E eu costumo dizer que é o hoje. O que eu tenho hoje para oferecer para vocês? Ah, Mari, é um bom dia. Tá, é um bom dia que eu vou pegar o Uber, dar um bom dia. É o moço da padaria que eu vou dar um bom dia. A doninha que eu vou ajudar a atravessar a rua. São pequenas conquistas, como a Angela diz. A gente vai celebrando, porque se a gente ficar esperando o melhor cenário, tudo melhor, não existe o melhor cenário. A gente planeja uma coisa hoje. Já é possível. já aconteceu várias coisas. A gente planeja. Mas a gente também tem que estar apto, né? Para se adaptar aos cenários que vão mudando. Mas sem perder a essência. E se conectar pelo propósito. Eu acho que o propósito e o contentamento, né? Acho que, na realidade, são 3 palavrinhas que eu trago muito forte comigo. Coragem. A gente precisa ter coragem para buscar ajuda, a gente precisa ter coragem para nos negar, a gente precisa ter coragem de falar não sei fazer, porque as pessoas também têm maior dificuldade de falar, né? Não sei fazer. Coragem para estar aqui, coragem para estar onde estiver. Você tem que ter propósito, intencionalidade, né? Por que eu vim, para que eu vou, por que eu peguei essa água. Sempre ter uma intenção que ela seja genuína e o contentamento. Que o contentamento te traz a plenitude, traz o alinhamento de corpo, alma e espírito. Então, você fica tranquilo. Tudo vai chegar no tempo certo, né? Isso é muito bom. Olha, eu amo essa palavra da Mari, propósito, sabe? E eu amo por quê? Porque, na verdade, aliás, às vezes a gente coloca uma coisa como tão grande e que é algo simples. Inclusive, que a gente tem de entender que propósito, ele vai ser diferente em momentos diferentes. Sim. Você tem uma linha, que é a sua essência. Então, por exemplo, eu falo que eu gosto de aprender, transformar as coisas numa forma mais simples, arranjar umas palavrinhas, né, Mari? Para a gente guardar, arranjar os minhas siglas e depois fazer o quê? Ensinar. Sim. Agora, eu já fiz isso para adolescentes dentro de escola, eu já fiz isso na gestão de escola, eu já fiz isso na gestão de empresas, eu já fiz isso em treinamentos, eu faço isso hoje com treinamentos de empresa, faço isso com mentoria, faço isso na aula de faculdade. Olha aqui, meu propósito, a minha essência é o mesmo. Agora, eu tive momentos que o meu propósito era estar lá na escola. Era trabalhar meio horário, porque eu tinha uma filha, inclusive, que eu ficava com ela no segundo horário. Eu tenho uma época que eu tive a oportunidade de trabalhar como gestora, e agora estou tendo o desafio de ser a empreendedora. O propósito continua. E é isso, a gente leva, né, Iris? Sim, com certeza. E aí você tem que descobrir o quê? A essência, né, Iris? Sim. O que você efetivamente tem e qual o legado, né, que você quer deixar de transformação. E, às vezes, você vai descobrir a sua essência, ou descobrir qual é esse legado, ou o que você tem para deixar, quando você passa por algum processo. Processo de se conhecer. Como que eu vou saber o que eu posso te ensinar, ou posso deixar como legado para você, se nem eu me conheço, né? Então, é muito importante as pessoas se conhecerem, saber de suas habilidades, saber daquilo que aquece, daquele quentinho no coração quando ela faz, né? E o que eu posso agregar, né, com o valor que eu posso agregar a isso, para que isso se torne, por exemplo, meu profissional, né? Na cultura oriental, a gente tem o Ikigai, né, que une eu trabalhar com o que dá esse quentinho no coração, essa paixão, esse legado. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de descobrir qual é essa essência. Às vezes ela cresceu, alguém dizendo que ela seria, seja para o bem, seja para o não tão legal assim. E aí ela fica perdida. Ou que ela não podia, né? Ou que ela não podia, exatamente, o que ela não podia fazer. E às vezes as pessoas disseram que ela não podia fazer justamente a essência e o que ela tem de melhor ali para
poder pôr para fora. E Sim. quantas barreiras emocionais ela precisa vencer para colocar isso para fora, já que disseram tantas vezes que ela não poderia, não é? Que não era capaz, né? São as crenças limitantes, né? Desde que a gente nasce, a gente vai ouvindo, a gente vai acumulando palavras, a gente vai comportamentos, ações. E é isso, né? Quando você se conecta pelo propósito, se torna leve, se torna uma vocação. Então, como eu comecei falando lá da historinha que eu contei para as meninas, é o que eu penso muito sempre, o que minha bolsa é uma bolsa de semente. Eu penso assim. Então, são sementes que você vai deixando. Aí são seus legados. Porque quando você passa, as pessoas vão falando, nossa, eu lembro de você em tal coisa. Nossa, eu acho que eu queria ter a coragem, ou queria ter inspiração. Então, eu penso muito nisso, né? Eu também gosto muito da palavra legado. Eu acho que todos nós temos uma missão, né? A primeira é servir, seja ela na área que você tiver, seja no lugar que você tiver, mas você precisa deixar um legado, que é o tocar, né? O marcar as pessoas assim. E eu vou vendo que cada vez que passa, é uma mão dupla, como você disse. Não é só da liderança, é do líder e do liderado. Sim. É da autoliderança até lá. Se a gente for dividir do operacional, do tático, do estratégico, é de todos. Todos são responsáveis por ter uma cultura, né? Seja na escola, seja no mundo privado, no mundo corporativo, ou seja no público. Todos somos responsáveis. E aí eu acho que isso também virou uma chavinha, sabe, Iris? As pessoas começaram a perceber que as responsabilidades têm que ser divididas. Porque antes, né, eu vim de uma crença assim, não, a responsabilidade é do líder, a responsabilidade é do gestor. Se deu certo, se deu errado. É você que resolve. Não, vamos todo mundo para a mesa, olho no olho, né? A mesa cura, a mesa sai estratégias, vamos sentar, vamos alinhar. Mas, como você disse, depois de um processo, de uma resiliência, né? Ou foi uma felicidade muito grande que faz a gente mudar algo, ou uma dor muito grande, né? Mas eu acredito muito que as lideranças, né, as novas lideranças, elas precisam cada vez mais buscar esse lugar, como a gente está falando, da escutativa, de um olhar apreciativo, de uma escuta sem julgamento, como a Edila falou, do propósito, né? O que me conecta com vocês? É muito mais do que o dinheiro. Não é que o dinheiro não seja importante, a gente tem que pagar as nossas contas, nos organizar. Mas, às vezes, a gente gasta muito dinheiro com coisas supérfluas, que não nos traz paz, não traz felicidade. Sim. Porque, igual eu falo, a alegria é um estado. A alegria é um estado, ela não é momentânea, ela é um estado. Agora, a felicidade é no caminho. Igual quando você exonerou, você teve mais tempo lá com seu filho. A Edila chegava do trabalho, estava com a filha dela. Hoje eu chego, tem outras coisas que eu faço. Então, assim, eu acho que a estação, como ela falou, para cada estação, a gente tem algumas ações. Mas a nossa essência, ela não se perde, porque ela está muito resolvida. A gente se conheceu, né? Bem interessante. Mar, tem algo assim, né, que é maravilhoso, e que você é a primeira que traz isso, que foi essa transição, né? Sim. E tem muita gente aí querendo fazer transição. Que conselho que você dá para essas pessoas, Mari? Qual que é a sua orientação? Qual o seu passo a passo? Então, olha, primeira coisa, eu acho que você precisa se conhecer, né? Eu acredito muito, né, nas mentorias. Então, se eu sou uma pessoa que faço mentorias, eu acredito que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, eu acredito que a gente tem que ter uma conexão divina, né? Eu gosto de orar e ter as mentorias. A gente precisa ter pessoas, né, capacitadas para nos ajudar a discernir o tempo. Porque se a gente sai no tempo errado, a gente morre também. Então, a gente tem que discernir o tempo. A transição de carreira, para mim, já era um desejo antigo. No entanto, eu não tinha muita clareza, não era muito claro. E quando eu faço essa transição, eu não deixo de cuidar das pessoas, que é o que eu gosto de fazer, que é mexer com projeto, é ativar pessoas. Só mudou o nicho, só mudou o formato. Então, é você se conhecer, buscar mentorias, tem muita mentoria boa, né? Pessoas que se conectem com o seu propósito também. Não é uma mentoria, porque João fez, fulano fez, eu vou fazer. Não. Escuta, conversa, vê se ela conecta com o seu propósito, com a sua essência, porque aí o caminho é mais fluido. E, principalmente, né, estar disposto a se desprender daquilo que você acha que sabe. Estar disposto a aprender
todos os dias da sua vida. E aprender com a pessoa que vai atravessar a rua, ou até mesmo se você sentar com um governante, com quem você tiver a oportunidade de sentar. Então, eu diria isso. Se conhecer, buscar mentoria, né? Ter uma fé, porque a fé, ela move montanhas. E ter coragem. E assim, saber que é o hoje. Poxa, Nossa. pequeno, mas Você, supra-sumo, hein? sim. Você trouxe na sua experiência coisas que nós temos falado muito, né? Então você personifica na sua transição de carreira, na sua história, muitos pontos que nós temos sempre reforçado muito, né? E é bonito porque quando a gente vê alguém que fez uma escolha e a sua escolha continuou sendo de olhar para o outro, né? A sua escolha continuou sendo aquela de que eu posso fazer diferença para a vida do outro. E isso é muito, muito bonito de ver e muito inspirador. Eu tenho certeza que a sua história, o que você trouxe para a gente hoje vai inspirar muitas pessoas. Se você está nos vendo ou nos ouvindo, às vezes você sonha com uma transição de carreira, às vezes você sonha em conhecer mais, aprender mais. Olha o que a Mari trouxe. Mari, porque agora eu sou íntima. Fica A Mari vontade. trouxe. Autoconhecimento? Sim. Mas busque pessoas que possam te auxiliar, te apoiar no caminho. Não precisa ser sozinho. Humildade para saber que eu não sei tudo, que eu posso ainda aprender. E a certeza de que eu tenho uma essência que pode fazer diferença na vida do outro. E cultivar a sua espiritualidade, a sua totalidade. Cuidar de você como um ser integral. Então, se eu estou desenvolvendo habilidades técnicas, eu estou cuidando da minha saúde física e emocional, eu também preciso lembrar que eu sou um ser que tem uma espiritualidade. Então, buscar cuidar dessa totalidade que nós somos. E a gente pôde falar dessa totalidade ouvindo a sua história. Muito, muito obrigada mesmo por partilhar. Foi bom demais, né, Sim. Mari? Só tenho que te agradecer. Mas eu tenho certeza, Mari, que tem um tanto de gente que agora vai querer conectar com você, sabe? Tanto de gente que vai querer te seguir para saber como é que ela está, o que ela faz. Então, conta pra câmera ali onde a gente te encontra. Então, primeiro eu só queria ainda reforçar uma coisa. Você precisa ter pessoas que oram com você, bons amigos para dar gargalhadas e mentores corretos para você fazer uma transição de carreira saudável. Então, vocês me encontram no LinkedIn e também no Instagram, é Mariana Marques Iavé. Estou lá precisando, podem me chamar, fiquem à vontade. Será um prazer poder compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre isso que a gente vai construindo, né? Sobre nossos capitais relacionais, capitais espirituais. Como a Iris disse, somos um ser íntegro, né? Para ter a plenitude, a gente tem que ter um equilíbrio entre o corpo, alma e espírito. E agradecer vocês. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. E espero que a gente se encontre aí nesse caminho, né, da vida. Com certeza. Mas ainda vai voltar aqui. Com certeza. Estou sabendo disso, né, Iris? Mas as pessoas também estão querendo te seguir. Você sabe disso, né? Pois é. Você me encontra no Instagram, no @irisguimarães07. Mas você vai querer me seguir também. Tenho certeza disso. E por isso mesmo que Édila Thaís. E o meu Thaís não tem H, tá, gente? E no Édila tem o I. Édila Thaís é onde você vai me encontrar. No Instagram, no LinkedIn e no YouTube. E a gente vai te aguardar aqui de uma próxima vez, Mari. A gente quer te agradecer. Iris, muito nossa obrigada. parceria é assim, né? Muito especial. E, gente, muito obrigada por mais esse episódio que você está aqui. E continue, porque vem mais coisa boa pela frente. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. meninas.